Papo reto de hoje, a gente vai falar sobre reinfecção por Covid. Eu acho muito sério a gente conversar sobre isso, muito importante, porque é algo sério, né? No começo a gente pensava que a gente não ficava reinfectado com Covid. As pessoas achavam e tinha uma falsa impressão, peguei Covid e não vou pegar mais. Mas não é bem assim a história. Acompanha comigo esse VT e depois a gente vai falar com um especialista sobre esse assunto. Veja lá, vamos lá. Após um longo ano vivendo em meio a uma pandemia, já iniciamos o período das campanhas de vacinação. Mas mesmo assim, devemos tomar o máximo de cuidado, pois foram apresentados quadros de reinfecção da Covid-19. As reinfecções pelo SARS-CoV-2 são possíveis e já foram comprovadas cientificamente. No entanto, o risco ainda é incerto, algo esperado diante de uma doença que surgiu há pouco tempo. De acordo com dados do Ministério da Saúde, até 5 de abril de 2021, poucos brasileiros tiveram confirmado um segundo diagnóstico de Covid-19. Um estudo conduzido por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que a segunda infecção pode provocar sintomas mais fortes que a primeira. Os cuidados devem ser mantidos para todos, vacinados, infectados e não infectados. Entenda melhor tudo isso no Papo Reto de hoje. Como eu falei no início, é muito importante a gente conversar sobre esse assunto, a reinfecção por Covid. Eu vou conversar aqui hoje e recebo com muito carinho, agradeço já a solicitude e a disposição, o Dr. Gabriel Berg de Almeida, que é infectologista. Dr. Gabriel Berg de Almeida é médico pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, infectologista, especialização em infecção hospitalar, também pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Quero receber o senhor. Doutor, muito obrigado, doutor Gabriel, por estar conosco. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida. Obrigado. Obrigado, padre. Obrigado. É um prazer todo meu estar aqui com vocês hoje, poder conversar sobre ciência, né, e trazer informação de qualidade. Isso mesmo, isso é mais importante, doutor. Doutor, eu vou perguntar. No começo a gente tinha a impressão, e eu mesmo tive essa impressão, porque quando eu tive Covid, isso em novembro do ano passado, eu tinha aquela impressão de que eu estava livre agora, de não seria mais reinfectado e tal. E não é bem isso que a gente está vendo. A reinfecção é algo real, não é? Isso, perfeito, padre. No começo, todos nós imaginávamos que nós só nos infectaríamos uma vez, né, pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2. Mas o que a gente foi percebendo durante a pandemia, conforme as pessoas foram se infectando e a gente foi conseguindo estudar isso, foi que a reinfecção é possível e, na verdade, já foi comprovado em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil, nós temos casos confirmados. Quando o senhor fala casos confirmados, é um número muito alto ou são casos esporádicos, doutor? Não, padre, por enquanto são casos esporádicos, mas a gente não tem como ter certeza da dimensão disso, tendo em vista que é muito difícil, né, você confirmar uma reinfecção, porque além do exame padrão ouro de diagnóstico, que é o RT-PCR, ou seja, o suave nasal para SARS-CoV-2, para confirmar essa reinfecção, você precisa fazer um outro teste de sequenciamento genético, que é um teste que é um pouco mais caro, que não está disponível em todas as localidades. Então, e ainda assim, pelo desconhecimento, né, da população, pelo desconhecimento dos médicos também, que trabalham às vezes na linha de frente, não pensam na reinfecção e acabam não solicitando esse exame. Então, a gente não tem uma real dimensão, por enquanto são poucos casos relatados. Doutor, o risco de uma reinfecção, a gente tem o que se tem estudado, o senhor fala que são poucos assim relatados e comprovados, mas o risco da reinfecção, ele é maior? Há um agravamento maior por causa de ser uma reinfecção? Ele pode ser maior. Toda doença é uma relação, né, entre agente infeccioso, no caso aqui o vírus do SARS-CoV-2, e o hospedeiro, ou seja, o paciente que vai receber essa infecção. Essa relação entre vírus e hospedeiro é o que vai determinar a gravidade de doença. Então, a cada infecção, a gente tem uma nova possibilidade de uma nova interação entre esses dois entes e aí uma nova possibilidade de doença. Inclusive, o caso que foi relatado aqui no Brasil, pelo meu colega Júlio Croda, que é infectologista, que é da Fiocruz, que é professor lá no Mato Grosso do Sul, ele foi numa profissional de saúde que
da primeira vez teve doença leve e da segunda vez, um pouco mais de um mês depois, ela teve uma infecção mais grave, com pneumonia, inclusive, demonstrada em tomografia. Então, é possível, sim, que essa infecção secundária, né, que essa segunda infecção seja mais grave que a primeira. Doutor, o fato de a gente ter sido reinfectado uma vez não cria os chamados anticorpos? E se criados esses anticorpos, eles não seriam um atenuante para uma segunda reinfecção? A imunidade com relação ao SARS-CoV-2 ainda não está bem estabelecida, né? Nós temos a impressão de que os anticorpos dão uma proteção, mas esses anticorpos precisam ser anticorpos neutralizantes, anticorpos que funcionam. E nem todas as pessoas são capazes de fazer esse tipo de defesa. Nós temos algumas outras linhas de defesa do nosso sistema imunológico que também podem atuar contra a Covid-19, mas isso também não está bem estabelecido. O que a gente sabe hoje é que nos 3 primeiros meses após a infecção, a chance de se reinfectar é muito baixa, provavelmente por conta dessa imunidade transitória. Sim. Mas depois que passa esse tempo, nós temos uma queda desses títulos de anticorpos e talvez da imunidade celular também, e aí a possibilidade de reinfecção aumenta. Isso sem falar nas novas variantes do SARS-CoV-2, né? Porque as novas variantes trazem ainda esse bônus de serem mais fáceis de causar reinfecção. Doutor, eu vou conversar aqui, mas volto para falar, porque o senhor tocou num assunto muito importante sobre a questão das variantes, que eu vou perguntar para o senhor. Mas rapidinho, a gente já volta aqui, mas bem rapidinho mesmo. Falando sobre reinfecção por Covid, e eu estou conversando aqui hoje com o doutor Gabriel Berg, a gente está falando algo muito importante, muito importante. Doutor, eu volto a perguntar para o senhor. As variantes, as tal chamadas variantes, elas são um risco maior, então, para a reinfecção. Isso, padre. Perfeito. Nós temos hoje 3 principais variantes que estão circulando no mundo, né? Nós temos a B117, que surgiu lá no Reino Unido, em dezembro de 2020, janeiro de 2021, que é uma variante que apresenta maior risco de mortalidade. Nós temos também uma variante na África do Sul, a B1.351, que é uma variante que tem também algumas mutações que conferem resistência a algumas vacinas, mas a variante que a gente mais tem que se preocupar hoje aqui no Brasil é a P1, que é uma variante que surgiu aqui mesmo no Brasil, lá em Manaus, né, no momento que nós achávamos que a epidemia estava controlada lá em Manaus, que os números de infectados e de óbitos só vinham caindo, de repente houve um novo aumento, uma nova explosão de casos em Manaus, e aí a gente conseguiu perceber que, na verdade, era essa nova variante que tinha surgido. Essa variante, então, ela tem 3 mutações que fazem ela ser mais transmissível e aumentar, assim, a chance de reinfecção. É uma variante que consegue se disseminar mais facilmente entre as pessoas, nas cidades, nas aglomerações. Doutor, por que quando a gente é vacinado, a gente ativa o nosso sistema imunológico e a gente consegue essa prevenção, e quando o próprio vírus nos contamina, a gente não tem essa prevenção para para a reinfecção? Perfeito, padre. A vacina, ela ensina o nosso sistema imunológico a criar defesas contra o vírus. Sim. Então, na hora que o vírus entra em contato com o corpo da pessoa vacinada já está preparado para essa luta. Ele já sabe o que vai receber, já sabe qual é o desafio. Entendi. Então, fica muito mais fácil de combater esse vírus e não deixa acontecer a infecção. Agora, quando a gente se infecta com o próprio vírus selvagem, é todo um processo de infecção, de apresentação do vírus para o nosso próprio corpo, e até a gente aprender a lutar contra ele, aprender a fazer a nossa própria imunidade, pode ser tarde demais. O doutor, eu acho, os esclarecimentos do senhor estão sendo importantíssimos. A questão das variantes, a gente sempre tem uma preocupação, porque as variantes foram surgindo depois que as vacinas tinham sido desenvolvidas. As variantes, as vacinas, elas estão preparadas para as variantes? Isso ainda está sendo estudado, viu, padre? Algumas variantes a gente já sabe que praticamente eliminam o efeito de algumas vacinas. Por exemplo, a variante da África do Sul praticamente elimina o efeito da vacina da AstraZeneca. Agora, com relação à variante do Brasil, nós temos um grande estudo em Manaus que correlaciona a efetividade da Coronavac
que é a vacina feita pelo Instituto Butantan, com efetividade a variante P1. Né? Esse estudo é um estudo bem grande, foi feito em profissionais de saúde, e esse estudo demonstrou que a Coronavac continua funcionando para essa nova variante. Agora, com relação a outra vacina que nós estamos usando muito aqui no Brasil, que é a vacina de Oxford, a AstraZeneca. Essa ainda a gente não tem uma resposta. O grande estudo que vai ser feito vai ser conduzido aqui em Botucatu pelo nosso grupo da Faculdade de Medicina. Vai acontecer uma vacinação em massa, está previsto pelo menos 80 ou 90 mil doses da vacina da Oxford e AstraZeneca para vacinar a população inteira. E a gente sabe que hoje a maior parte das infecções que estão acontecendo, não só no estado de São Paulo, mas no Sudeste, no Sul como um todo, são pela nova variante P1. Então esse grande estudo, que deve começar daqui 10, 20 dias aqui em Botucatu, vai nos dar uma resposta mais certeira acerca da efetividade da vacina com relação a essa nova cepa que está circulando aqui no país. Aliás, essa informação do senhor é muito importante que o Brasil sabe, já foi noticiado, mas é uma notícia muito alvissareira o fato de que a gente tem Botucatu, que é um centro de pesquisas, né? A Faculdade de Medicina de Botucatu é um centro de muita relevância na pesquisa. E eu acho importante isso. E Botucatu vai se transformar num grande laboratório, né? Conduzindo uma pesquisa que vai ser boa e para o mundo todo, né, doutor? Acho importante que as pessoas saibam disso. Parabéns a vocês, cientistas em Botucatu, parabéns. A gente fica orgulhoso de saber que temos aí pessoas como o senhor, como outros pesquisadores, cientistas, encabeçando esse trabalho. Doutor, eu queria ainda perguntar para o senhor, essa tal da imunidade de rebanho, isso existe? Não existe? A gente chega a isso? Como é, doutor? A imunidade de rebanho para o coronavírus ainda não está bem estabelecida, padre. É aquilo que eu falei com relação à experiência prática que nós tivemos, né? Lá em Manaus, por exemplo, quando 40% a 50% da população já apresentava positividade no exame de coronavírus, né? já tinha tido contato com coronavírus, os casos foram diminuindo. Então, tem-se essa expectativa de que quando uma parcela da população atinge esse contato, essa imunidade, os casos começam a cair e a transmissão não se sustenta mais. Mas uma característica do vírus, que é inerente ao vírus, que acontece mesmo no dia a dia, é ele mutar, ele muda, né? Ele se transforma. Então, essa capacidade de transformação, se ela for mais rápida que o desenvolvimento da imunidade, ela pode gerar novos surtos, como que a gente viu em Manaus, por exemplo. Então, a imunidade de rebanho, ela pode acontecer, mas a gente está suscetível a novas epidemias. É como se a gente pensasse na gripe, por exemplo. Né? A gripe já é uma doença sazonal, endêmica. Todo ano a gente tem que se vacinar, porque todo ano o vírus da gripe muda, ele se transforma. Então, provavelmente com o coronavírus é isso que a gente vai ver acontecer. Provavelmente ele vai ter uma taxa de mutação que é menor que a taxa de mutação do influenza, da gripe, por exemplo, mas a gente ainda não sabe qual vai ser a periodicidade que a gente vai precisar vacinar, que a gente vai precisar mudar de vacina, estudar novos tipos de vacina. Isso tudo ainda é muito novo, a gente está descobrindo, né? Mas essas são as expectativas para os próximos meses e anos. Ô, doutor, na verdade, houve um grande avanço na tecnologia para descoberta, produção, estudo da vacina. Agora que já tem essa tecnologia adquirida, o senhor acha que é mais rápido desenvolver a vacina para outras variantes que vão surgindo? Com certeza, padre. Acho que fica mais fácil, porque algumas vacinas que já existiam plataformas, né, como por exemplo a da Coronavac, que é uma plataforma um pouco mais antiga e uma plataforma que funciona muito bem, isso já possibilitou o desenvolvimento de uma vacina em tempo recorde, né? Em menos de um ano que a gente conhecia uma doença nova, a ciência já conseguiu produzir vacina e já conseguiu vacinar boa parte da população mundial com essas novas vacinas. E com relação às vacinas novas, principalmente a vacina da Pfizer, por exemplo, que é uma vacina de RNA mensageiro, e a vacina da Oxford, que são vacinas de adenovírus, que são adenovírus não replicantes, essas vacinas têm uma tecnologia muito nova. Então, demorou-se muitos anos para construir a tecnologia. Agora que ela está pronta, adaptar para novas variantes se torna um pouco mais fácil, com certeza. Uma preocupação das pessoas é essa distância entre as doses, né? A da Pfizer, por exemplo, são 3 meses, né? E as pessoas ficam com um pouco de medo
Nós vamos usar aqui na Pfizer com 3 meses, né? Foi determinado aqui no Brasil. Então as pessoas ficam com medo desse espaço de 3 meses ser um tempo de vulnerabilidade para as pessoas, né? Há motivo para essa preocupação, doutor? Não, padre. Assim, a distância entre as doses das vacinas são estudadas antes das vacinas serem liberadas. Então, essa distância que a gente faz hoje entre a primeira e a segunda dose é a melhor distância que se achou nos estudos clínicos conduzidos antes de liberar para a população, é a melhor distância que se achou para a nossa imunidade. A vacina de Oxford, por exemplo, já na primeira dose, já confere uma imunidade de pelo menos 50%. Olha que beleza. E aí, com a segunda dose, essa imunidade aumenta para 70%, 80%. Sei. Então, não precisa se preocupar, lógico, entre as doses e ainda depois das doses, tem que se manter todos os devidos cuidados, sempre usar máscara, tomar o cuidado para usar o álcool em gel, não ficar aglomerando, não fazer reuniões, jantares familiares, porque ainda há risco de transmissão. Mas essa preocupação de que se eu posso tomar a segunda dose mais cedo, isso não procede porque existe um período ótimo que foi estudado para isso. Então, a gente tem que respeitar o protocolo, que é o que está bem estabelecido. Última pergunta, prometo, porque eu estou explorando muito o senhor aqui, ó. Última pergunta. Eu pergunto até por causa... Quando eu tive Covid, eu depois fui medir aquela taxa de anticorpos e minha taxa estava enorme, que era uma beleza. Eu falei, meu Deus, eu tenho anticorpos para dar para todo mundo até. Isso não garante essa imunidade, né? O que o senhor tinha dito, isso vai caindo, né, ao longo do tempo, né? Isso, Padre José. Assim, esse teste de imunidade, né, esse exame convencional que a gente faz no laboratório comum, que seriam as sorologias, as quimiluminescências, os ELISAs, esse exame não necessariamente está relacionado com imunidade. Né? Tá. Para a gente ter um estudo certinho da imunidade, nós precisaríamos fazer um exame específico chamado anticorpos neutralizantes. Tá. E esse exame é um pouco mais caro, precisa de um pouco mais de tecnologia e mesmo assim não vale a pena porque, como eu falei anteriormente, existem vários tipos de imunidade relacionados à Covid-19. Então, não necessariamente a quantidade de anticorpos que se encontra no sangue está relacionado com proteção. Então, isso não procede. Doutor, eu quero agradecer, muito obrigado mesmo pela disponibilidade do senhor, obrigado, senhor, pela profundidade com que conduziu para a gente aqui e a clareza também. Obrigado, eu vou dar aqui o Instagram do doutor, @Gabriel_Berg, @Gabriel_Berg. Ou então, aqui, ó, também você pode entrar em contato, GB, de Gabriel Berg, .almeida, @unesp.br, seu e-mail, né? gb.almeida, @unesp.br. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. De nada, Padre. Olha. Eu queria só aproveitar esse finalzinho para fazer o apelo para as pessoas que, se puderem, fiquem nas suas casas, continuem tomando todos os cuidados, usando máscara, usando álcool gel e não aglomerando, que só assim e com vacina em massa e com eficiência a gente vai conseguir vencer esse período tão crítico da nossa história. Muito obrigado, doutor. É isso mesmo, ficar em casa. Ficar em casa, usar a máscara, álcool em gel e saber que a gente ainda está num período muito, muito crítico mesmo. Obrigado, doutor. É isso mesmo, viu?